No ano de 895, o príncipe Amleth está prestes a atingir a maioridade e ocupar o lugar de seu pai, o rei Aurvandil. No entanto, o rei é assassinado por seu irmão. O menino então jura que um dia voltaria para vingar a morte de seu pai. 2 décadas depois, o jovem é agora um viking com a missão de salvar a mãe, matar o tio e vingar seu pai. Hoje, o filme que vamos recapitular é O Homem do Norte de 2022. O filme começa no ano de 895 na Islândia. O rei Aurvandil e seu irmão bastardo Fjolnir retornam ao seu reino com baús cheios de riqueza após ter saqueado terras distantes. Aurvandil se reúne com sua esposa Gudrun e seu filho Amleth, que ganha um colar especial que Aurvandil tirou de um príncipe que ele matou. Fjolnir também se reúne com seu filho Thorir. Após o banquete, Aurvandil passa algum tempo com Gudrun e mostra onde foi ferido. Gudrun se preocupa, mas Aurvandil diz a ela que ficará bem por enquanto porque não planeja morrer como um covarde, mas sim com honra em combate. Mas ele admite que deveria preparar Amleth caso o pior acontecesse. Mais tarde naquela noite, Aurvandil leva Amleth com ele ao templo para que o menino possa passar por uma cerimônia espiritual para se tornar oficialmente um homem. Pai e filho canalizam seus lobos interiores e Amleth é abençoado com o conhecimento da tribo, pelo qual ele deve jurar viver com honra e vingar seu pai se ele cair nas mãos do inimigo. A bebida que ele bebe faz com que Amleth tenha uma série de alucinações, e quando ele toca a ferida de seu pai, Amleth consegue testemunhar toda a árvore genealógica. Os dois saem do templo pela manhã e são emboscados por um grupo de guerreiros mascarados a cavalo. Amleth quer ajudar, mas Aurvandil manda ele fugir, e o garoto se esconde atrás de uma pedra, para ver seu pai ser atingido por múltiplas flechas. O líder do grupo então tira a máscara e revela ser Fjolnir, que mata seu irmão para assumir seu lugar como rei. Depois, ele envia seus soldados para encontrar Amleth, que foge para as profundezas da floresta. De repente, ele é encontrado por um soldado, mas Amleth consegue cortar seu nariz com uma faca antes de empurrá-lo e escapar. Amleth volta para sua aldeia, onde soldados estão matando qualquer um que ainda apoie Aurvandil, e Fjolnir está sequestrando Gudrun aos gritos. O soldado não quer admitir que perdeu para uma criança, então diz a Fjolnir que Amleth está morto e seu corpo foi jogado ao mar. Tendo visto o suficiente, Amleth vai até a costa e rouba um barco, enquanto jura um dia vingar seu pai e salvar sua mãe. Muitos anos se passam e agora Amleth está adulto e vive na terra dos Rus com uma tribo de vikings. Ele deixou sua vida de príncipe para se tornar um guerreiro temível que ajuda seu bando a invadir aldeias, matam seus soldados, reivindicam as mulheres e reúnem jovens para serem vendidos como escravos. Após o ataque bem-sucedido à aldeia, Amleth deixa as celebrações para trás para dar um passeio e se depara com um templo com uma vidente dentro. Esta vidente lembra Amleth de seu juramento de vingança e prevê que ele será vitorioso. Mas para que isso aconteça, ele deve ir para a Terra do Norte, onde Fjolnir reside atualmente. Ele também deve buscar uma espada predestinada que corresponda à sua raiva. Na manhã seguinte, Amleth ouve que os escravos que capturaram serão enviados para a Islândia para trabalhar para Fjolnir, e aproveita a oportunidade para reunir algumas informações sobre seu tio. Acontece que ele fugiu com sua família depois que o rei da Noruega tomou seu reino, ou seja, matou seu irmão por nada. Amleth vê um corvo, e lembrando-se de que seu pai era chamado de Rei Corvo, ele interpreta isso como um sinal. Amleth corta o cabelo, esconde o colar, rouba algumas roupas diferentes e marca o peito com uma marca de escravo antes de embarcar furtivamente no navio que levará os escravos para a Islândia. Lá ele conhece Olga, que afirma ser uma feiticeira. Ela sabe que Amleth é na verdade um homem do norte, mas ainda o trata com gentileza e até o conforta quando à noite seus sonhos são assombrados por visões do passado, do futuro e da própria Olga. O navio é abalado por uma tempestade no caminho, mas o grupo ainda consegue chegar em segurança à Islândia. Eles são apanhados na costa pelos soldados, que acorrenta todos os escravos e os guia até a fazenda de Fjolnir, onde mora com seus filhos. Fjolnir não gosta da aparência fraca desses escravos e quer mandá-los embora. Então Amleth bate no homem ao lado dele para mostrar sua força e se apresenta com um nome falso. Fjolnir decide ficar com ele e também escolhe 2 homens para os campos e algumas criadas para sua esposa, tendo especial interesse por Olga. Em sua primeira noite na fazenda, Amleth foge para tentar roubar uma faca,
mas se distrai ao ver uma mulher no campo exatamente como a vidente havia previsto. O que significa que ele está no caminho certo. No dia seguinte, Amlet brinca e trabalha duro como escravo, o que lhe dá a oportunidade de entrar na casa de Fjolnir e fazer uma descoberta chocante. Gudrun está lá, viva e bem. Depois, Olga verifica se ele reuniu informações e, quando os soldados a veem fora de seu posto, vem buscá-la. Quando a noite cai, Amlet encontra um bruxo dentro de uma caverna. Este homem reconhece Amlet instantaneamente e mostra que ele guardou a cabeça de Heimir, o bobo da corte, desde que Fjolnir o matou. Através de um ritual especial, o bruxo invoca o espírito de Heimir e faz com que a cabeça fale diretamente na mente de Amlet para lhe contar a história da lendária espada Draugr, que só pode ser desembainhada durante a noite. Para encontrá-la, Amlet deve visitar o dono da espada que está no monte. O bruxo também oferece a Amlet uma última profecia. Um dia ele terá que escolher entre a bondade para seus parentes ou o ódio para seus inimigos. Em seguida, Amlet entra no monte e encontra o corpo do Draugr, que está sentado com a espada no colo. Assim que Amlet tenta pegar a espada, o Draugr acorda e começa a atacá-lo. Então Amlet deve se defender com qualquer coisa que encontrar ao seu redor. Quando o Draugr contorna o raio de luar que passa pela entrada do monte, Amlet se lembra das palavras do bruxo e empurra o Draugr para a luz. O corpo congela e dá a Amlet a chance de matá-lo, mas assim que ele se vira, Amlet se vê de volta ao início. Desta vez, quando ele tenta pegar a espada, ele a recupera sem problemas. Amlet volta para a fazenda e é visto pelo cachorro de Fjolnir, que começa a latir. Para fazê-lo calar a boca, Amlet rosna para ele, fazendo com que Fjolnir considere o latido sem importância. Então, Fjolnir sai em busca de Olga para passar a noite com ela, mas Olga mostra que está menstruada, o que significa que ela não está disponível. Ela também tenta atacar Fjolnir, mas ele facilmente a empurra para o lado e ordena que a outra criada ensine algumas boas maneiras a Olga antes de partir. Amlet vê tudo isso de seu esconderijo e pensa que é o momento perfeito para atacar. Mas o sol está nascendo e ele não consegue desembainhar a espada. Amlet conta a Olga sobre a espada e ela concorda em ajudar porque também quer sua liberdade. Ela tem acesso à cozinha, mas Amlet faz questão de esclarecer algo. Ele pretende resgatar sua mãe também. Gudrun é apenas mais uma vítima, e ela atende aos desejos de Fjolnir pelo bem de sua segurança e de seu filho. Depois, Fjolnir leva sua família e um grupo selecionado de escravos para se encontrar com o chefe e seu povo para uma partida. O jogo consiste em 2 equipes de 5 guerreiros que lutam por uma bola para marcar pontos, sendo permitido matar. Amlet é escolhido para o time de Fjolnir e se vê envolvido em um esporte brutal, onde aos poucos cada jogador morre. No final, restam apenas Amlet e um grande adversário. O time de Fjolnir está perdendo, e isso deixa Gunnar louco. Então ele tenta roubar a bola para marcar e é atacado pelo jogador do time adversário. Gunnar é nocauteado, mas antes de ser morto, Amlet salta em sua defesa e mata seu oponente. Mais tarde, durante as celebrações, Thorir se aproxima de Amlet para parabenizá-lo por sua lealdade e bravura. Como recompensa, a partir de agora, Amlet terá privilégios na fazenda, trabalhará menos, comandará os demais escravos e poderá escolher uma mulher para si. Thorir diz que ele pode até escolher Olga porque Fjolnir desistiu dela por ser rebelde demais. Amlet não pensa 2 vezes e procura Olga. Depois a leva para o fundo da floresta para que eles possam se ocupar sem ninguém olhar. No dia seguinte ele continua trabalhando normalmente, mas quando a noite cai, Amlet mata 2 homens de Thorir. Com as partes do corpo, ele faz uma forma central e deixa para ser encontrada pelos líderes pela manhã. Thorir fica obviamente furioso ao ver isso e jura vingança contra os cristãos, acreditando que foram eles que fizeram isso. Mas Fjolnir duvida. A sacerdotisa da fazenda verifica os corpos e informa a todos que os ferimentos não são deste mundo. Quem fez isso está faminto por mais e atacará novamente. À noite, enquanto a sacerdotisa prepara uma menina para ser sacrificada aos deuses em busca de proteção, Amlet provoca todos os animais da região a latir e uivar. Isso deixa o cachorro de Fjolnir louco e faz com que ele ataque seu mestre. Então, Fjolnir o mata. Enquanto todos estão distraídos com os animais, Amlet libertou a garota, amarrou a sacerdotisa e matou o sacerdote antes de enforcá-lo no altar. No dia seguinte, os escravos recebem uma nova tarefa. Eles protegerão a fazenda de qualquer ataque, enquanto Amlet adiciona secretamente os cogumelos ao ensopado.
À noite, os homens de Fjolnir começam a ter alucinações, o que os faz atacar uns aos outros ou até a si mesmos. Hamlet entra furtivamente na casa principal e surpreende a mãe ao revelar sua identidade. Gudrun está orgulhosa de vê-lo vivo, mas tem notícias chocantes para ele. Ela não precisa ser resgatada. Aurvandil mentiu para Hamlet quando contou histórias de seu romance com sua esposa. Gudrun era na verdade uma escrava que o rei tomou à força. Ela nunca o amou ou lamentou por ele. Na verdade, foi ela quem implorou a Fjolnir para matá-lo. No dia da traição, ela não estava gritando. Ela estava rindo alegremente porque finalmente estava com o homem que realmente queria. Hamlet começa a pensar que deveria matar Gudrun também, mas ela o lembra que ele é um homem cheio de amor por sua mãe e seu irmão. Se ele matasse Fjolnir e Thorir, ela aceitaria Hamlet como seu novo rei e eles poderiam governar juntos. Ela chega a beijar o próprio filho, mas Hamlet não cai nessa e a deixa para trás para encontrar Thorir, que ele mata em sua cama. Então ele se encontra com Olga para lhe dizer que estará escondido nas colinas porque sua mãe conhece sua identidade e ele não pode mais desempenhar o papel de escravo. Então eles terminarão seu plano no dia seguinte. De manhã, Fjolnir fica furioso ao encontrar o corpo de Thorir sem o coração, e Gudrun diz a ele que foi Hamlet. Fjolnir decide começar a matar escravos para fazê-los confessar o que sabem, mas quando está prestes a matar Olga, Hamlet se revela para impedi-lo. Ele está usando novamente seu colar de príncipe, e após usar seu nome verdadeiro, mostra que é o coração de Thorir. Fjolnir envia seus homens atrás dele, e Hamlet os encontra em combate para dar tempo a Olga para escapar. Então ele é capturado. Pensando-se vitorioso, Fjolnir recupera o coração de Thorir, mas Hamlet revela que na verdade pertence ao cachorro. Furioso, Fjolnir amarra Hamlet no celeiro e bate nele para fazê-lo confessar a localização do coração de Thorir, mas Hamlet se recusa a contar. Fjolnir precisa ir ao funeral de Thorir, mas promete voltar mais tarde para terminar as coisas e, na saída, um dos homens tenta desembainhar a espada de Hamlet, como não consegue ele a joga no chão. Assim que todos vão embora, um grupo de corvos aparece com uma figura encapuzada e liberta Hamlet. O povo da fazenda dá a Thorir um funeral cerimonial adequado e Gunnar é declarado o único herdeiro do trono. Depois, eles voltam ao celeiro para matar Hamlet, mas quando chegam lá, ele já se foi. Enquanto isso, Hamlet se encontra montado em um cavalo sendo carregado por uma valquíria que o leva para Valhalla. Mas de repente ele acorda e percebe que foi Olga quem o salvou, inspirando Hamlet a fugir com ela. Ele tem parentes em Orkney, então eles poderiam encontrar passagem para lá. Depois de um dia cavalgando a cavalo, o casal encontra um barco e pode embarcar. Hamlet percebe que Olga tem uma cicatriz no pescoço que Fjolnir deixou ali com sua faca. Nesse momento ele tem novamente uma visão da árvore genealógica. Graças a isso, Hamlet descobre que Olga está grávida de gêmeos. Isto deveria ser uma boa notícia, mas Hamlet teme que seus filhos nunca estarão seguros enquanto Fjolnir viver. Lembrando que lhe disseram que ele teria que escolher entre a bondade para seus parentes ou o ódio para seus inimigos, Hamlet decide escolher ambos. Enquanto Hamlet nada de volta à costa, Olga chama os espíritos do vento para proteger a viagem do navio. Quando a noite cai, Hamlet volta furtivamente para a fazenda e começa a matar todos os guerreiros. Depois de libertar todas as mulheres, Hamlet entra na casa principal e é atacada por Gudrun. No entanto, ela não tem treinamento de guerreiro e é fácil para Hamlet matá-la. Naquele momento, Gunnar aparece e pula nas costas de Hamlet para esfaqueá-lo algumas vezes, mas Hamlet rapidamente o mata também. Fjolnir aparece em seguida e, ao recolher os corpos de sua família, pede a Hamlet que o encontre nos portões do inferno, ou seja, na cratera do vulcão, para um duelo final adequado. Hamlet observa os escravos incendiarem a fazenda antes de partir para o vulcão. No caminho para o vulcão, Hamlet encontra os corpos de Gudrun e Gunnar. Então ele lhes dá sua bênção antes de finalmente se encontrar com Fjolnir. Ambos os homens são guerreiros excepcionais e a batalha é bastante equilibrada no início. Mas Hamlet já está ferido e não demora muito para Fjolnir dominá-lo. No entanto, Hamlet encontra forças em sua raiva para se reerguer e, após trocarem mais alguns golpes, os dois homens se matam ao mesmo tempo. Hamlet tem uma visão de Olga com seus gêmeos antes que uma valquíria apareça para levar sua alma através dos portões de Valhalla. Espero que tenham gostado. Até a próxima.